Fala galera, mais uma aula do nosso canal Tamo Junto. Meu nome é Fernando Barbosa e hoje a gente vai falar sobre racionalização de denominadores. São 3 casos que iremos aprender hoje. Não deixe de deixar o like no nosso vídeo e assinar o nosso canal. Tamo junto, roda a vinheta. Bom, começamos com o primeiro caso. O primeiro caso é o caso em que no denominador aparece raiz quadrada. Reparem só, racionalizar significa pegar um denominador que é irracional e transformar para um denominador racional. Traduzindo é tirar a raiz do denominador. Em matemática, toda vez que aparece uma raiz no denominador, eu preciso racionalizar, correto? Como é que a gente faz? Nesse primeiro caso, em que o denominador são raízes quadradas, eu multiplico pela própria raiz, o denominador. Então, nesse caso aqui, 7 sobre raiz de 5, eu vou multiplicar por raiz de 5. Para uma fração não se alterar, tudo que a gente faz embaixo, a gente também faz em cima. Então, se eu estou multiplicando embaixo por raiz de 5, eu também vou multiplicar por raiz de 5. Agora, multiplicação de fração, eu multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. Então, vai ficar 7 vezes raiz de 5, vai ficar 7 raiz de 5. E embaixo vai ser raiz de 5 vezes raiz de 5. Como eu tenho o expoente 1 aqui, se eu multiplicar 5 vezes 5, eu somo 1 mais 1, 2. Ok? Como eu estou trabalhando com raiz quadrada, o meu índice, qual é? O meu índice é 2. Nós sabemos que quando eu tenho uma raiz cujo índice é igual ao expoente do radicando, eu posso eliminá-los. E o radicando sai da raiz. Então, nós teremos 7 raiz de 5 sobre 5. Está resolvido o primeiro exemplo. Ok? Vamos passar para a segunda? Na segunda, eu tenho denominador raiz de 3. Então, nesse primeiro caso, basta eu repetir a mesma raiz. Mas eu tenho que fazer isso tanto embaixo quanto em cima. Pronto, agora multiplicamos os termos. Numerador vezes numerador, então vai dar menos 6 raiz de 3. E embaixo vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3. Reparem que, de repente não ficou bem explicado na parte de cima, se os índices são iguais, eu multiplico os radicando numa raiz só. 3 vezes 3. Então aqui eu tenho a opção de colocar 3 vezes 3, 9. Ou então, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Eu prefiro essa segunda opção, porque eu sei que o índice aqui é 2 e o expoente também é 2, eles se anulam. Então vai ficar menos 6 raiz de 3 sobre 3. Correto? Importante frisar que eu não posso simplificar esse 3 com esse 3. Por quê? Esse 3 está dentro da raiz e esse 3 está fora. O que eu posso simplificar é esse 6 com esse 3. Deixa aqui eu trocar a caneta para ficar mais claro para vocês. Esse 6 e esse 3 eu posso simplificar por 3. Então vai ficar menos 6 dividido por 2 dá menos 6 dividido por 3 dá menos 2 raiz de 3. 3 dividido por 3 dá 1. Nós sabemos que uma fração sobre 1, eu posso escrever apenas isso. Menos 2 raiz de 3. Ok? Vamos para o terceiro exemplo? No terceiro exemplo, eu tenho raiz de 3 dividido por raiz de 5. Se eu quero eliminar essa raiz do denominador, eu vou multiplicar por raiz de 5. Esse raiz de 5 eu chamo de fator racionalizante. Assim como esse raiz de 3 é um fator racionalizante, essa raiz de 5 é um fator racionalizante.
Se eu escolhi o raiz de 5 para multiplicar embaixo, eu também tenho que escolher o mesmo raiz de 5 para multiplicar em cima. Então aqui eu vou ficar raiz de 3 vezes raiz de 5, vai ficar 3 vezes 5 dentro de uma raiz apenas. E aqui raiz de 5 vezes raiz de 5, nós sabemos que vai ficar raiz de 5 ao quadrado. Trocando de caneta para ficar mais claro, como o índice é 2 e o expoente é 2, eu posso cortar. Então vai ficar 3 vezes 5, 15, e embaixo 5. Mais uma vez, eu não posso simplificar esse 15 com esse 5, porque o 15 ele está dentro da raiz e o 5 está fora. Na hora de simplificar, o de dentro pelo de dentro, se tiver o mesmo índice, e o de fora pelo de fora. Ok? Nesse último exemplo do primeiro caso, o fator racionalizante é apenas o raiz de 5. Não tem necessidade de eu multiplicar por 2 raiz de 5. Apenas o raiz de 5 já me satisfaz. Vamos ver como é que vai ficar. 15 vezes raiz de 5 dividido por 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Correto? Raiz de 5 vezes raiz de 5. Lembrando que aqui tem o expoente 1, aqui tem o expoente 1. Se eu multiplicar 5, vou fazer aqui no cantinho, 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 dá 5 elevado a 2. E aqui, como o expoente é 2 e o índice também é 2, vai ficar 15 raiz de 5 sobre 2 vezes 5. Eu posso, lembrando que eu posso simplificar esse 5 e esse 15, mesmo antes de fazer essa multiplicação. Então, se eu dividir 15 por 5, vai dar 3. E 5 por 5 vai dar 1. Então, o resultado vai ficar 3 raiz de 5 sobre 2. Então, lembrando vocês que no primeiro caso é quando eu tenho raiz quadrada. O fator racionalizante vai ser a própria raiz do denominador. Ok? Vamos para o segundo caso? O segundo caso, nós temos uma raiz com índice diferente de 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou multiplicar por uma raiz com o mesmo índice, o radicando também é o mesmo, e aqui eu pergunto, qual é o número que eu somo com 3 para chegar a 5? O número que eu somo com 3 para chegar a 5 é o número 2. Então eu tenho raiz quinta de 7 elevado a 2. Em cima eu faço a mesma coisa, raiz quinta de 7 elevado a 2. Multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador, nós teremos 5 raiz quinta. 7 elevado a 2 é 49. E aqui vai ficar raiz quinta. 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 2, eu vou somar 3 com 2, vai dar 5. Exatamente isso que eu queria, que o índice e o expoente ficassem iguais, para que eu possa eliminar a raiz do denominador. Então, em cima vai ficar 5 raiz quinta de 49, e embaixo, quando eu cortei, fica apenas 7. Esse é o resultado do primeiro exemplo do segundo caso. Correto? Segundo caso esse, que são raízes no denominador, cujo índice é diferente de 2. Vamos ver o segundo exemplo. Raiz sétima de 3 elevado a quanto? Quanto eu somo ao 5 para chegar a 7? Eu somo 2. Eu faço exatamente a mesma coisa na parte de cima. Raiz sétima de 3 elevado a 2. Multiplicando, eu vou ter 9 vezes raiz sétima, 3 elevado a 2 é 9. Embaixo eu vou ter raiz sétima de 3, ó. 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2, ó, para quem não lembra, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2
é 3 elevado a 5 mais 2, que dá 3 elevado a 7. Então, elevado a 5 e elevado a 2, eu somo 5 com 2, 7. Agora nós temos índice e expoente iguais. Eu posso cortar o índice e o expoente, vai ficar 9 raiz sétima de 9 sobre 3. Professor, eu posso simplificar esse 9 que está dentro da raiz com esse 3? Não. Eu posso simplificar esse 9 com esse 3. Eu posso dividir 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Então a gente tem como solução raiz cúbica da raiz sétima de 9. O 1 no denominador eu não preciso colocar. Tá bom? Vamos para o terceiro exemplo do segundo caso. Raiz cúbica de 5. Ó, aqui eu tenho 5 elevado a 2. Quanto eu somo a esse expoente 2 para chegar a 3? Eu somo 1. Repete a mesma raiz em cima. Raiz cúbica de 5 elevado a 1. Então eu vou ter, quando eu multiplicar 10 vezes raiz cúbica de 5, e aqui vai ficar raiz cúbica de 5 elevado a 3, porque eu somei esse 2 com esse 1, deu 3. Ok? Posso eliminar o índice e o expoente, vai ficar 10 raiz cúbica de 5 sobre 5. Novamente, lembrando a vocês que eu não posso simplificar o 5 que está dentro da raiz com o 5 que está fora. Mas eu posso dividir esse 10 por 5, que vai me dar 2. Então, o resultado final vai ser 2 raiz cúbica de 5. Esse é o resultado do terceiro exemplo. Tá bom? Vamos lá. Quarto exemplo. Raiz quarta de 10. Quanto eu somo no 3 para chegar a 4? Eu somo 1. Repete a mesma raiz em cima, 10 elevado a 1. Multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador, nós teremos 15 raiz quarta de 10. Embaixo, raiz quarta de 10, 3 mais 1, 4. Lembrando que eu estou somando os expoentes, correto? Que é um produto de potência de mesma base. Índice e expoente iguais, eu posso cortar. Então vai ficar 15 raiz quarta de 10 sobre 10. Posso simplificar o 15 e o 10 por quanto? Por 5. Simplificando os dois por 5, 15 dividido por 5 dá 3, raiz quarta de 10, e 10 dividido por 5 dá 2. Terminamos o segundo caso. Ok? Vamos para o terceiro caso, terceiro e último caso. No terceiro caso, eu vou ter uma soma ou uma diferença no denominador. E eu preciso lembrar vocês, vou botar aqui em cima, a propriedade de produtos notáveis, que é A mais B vezes A menos B, que é o produto da soma pela diferença. É igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu vou usar isso sempre no meu denominador. Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar embaixo pela diferença. Sempre que tiver uma soma, eu multiplico pela diferença. E quando tiver uma diferença, eu multiplico por uma soma. Essa é a regra geral do terceiro caso. Então, se eu tinha 5 mais raiz de 7, eu vou multiplicar por 5 menos raiz de 7. Esse aqui é meu fator racionalizante, correto? Se eu estou multiplicando embaixo por 5 menos raiz de 7, em cima eu faço a mesma coisa. 5 menos raiz de 7. Agora vamos multiplicar o de cima pelo de cima, numerador vezes o numerador, então vai ficar 6 vezes 5 menos raiz de 7. Embaixo
eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Produto de uma soma por uma diferença é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro aqui é 5 menos o segundo ao quadrado, que é a raiz de 7. Então, como é que vai ficar? Em cima, continuamos com 6 vezes 5 menos raiz de 7. Embaixo eu faço 5 ao quadrado, 25, menos raiz de 7 ao quadrado. Como o índice é 2, o expoente também é 2, corta, fica apenas o 7. Ok? Então, eu tenho até a opção de multiplicar o 6 vezes 5 menos raiz de 7, fazer a distributiva aqui. Mas eu prefiro que vocês não multipliquem, porque pode ser que eu simplifique antes. Correto? Vamos ver se a gente vai conseguir simplificar antes. 6 vezes 5 menos raiz de 7. Embaixo eu tenho 25 menos 7, 18. Olha só, eu consigo simplificar esse 6 e esse 18. Eu posso dividir 6 dividido por 6, vai dar 1, e 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, meu resultado vai ser 5 menos raiz de 7 dividido por 3. Esse é o resultado do primeiro exemplo do terceiro caso. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Se eu tinha 3 menos raiz de 5, eu vou multiplicar por 3 mais raiz de 5, correto? Eu sempre faço isso para chegar nessa fórmula. Eu estou fazendo um produto de uma soma por uma diferença. Pode ser o produto de uma diferença por uma soma, dá no mesmo. Se eu estou multiplicando por 3 mais raiz de 5 embaixo, eu faço a mesma coisa na parte de cima. Então, na hora que eu for multiplicar o de baixo e o de cima, vai ficar 2 vezes 3 mais raiz de 5. E embaixo, aplicando a propriedade de produtos notáveis, vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nós teremos 2 vezes 3 mais raiz de 5, dividido 3 ao quadrado, 9, menos raiz de 5 ao quadrado, elimina índice com expoente, fica apenas o número 5. O radicando sai da raiz. Então, eu vou ter 2 vezes 3 mais raiz de 5, dividido por 4. 9 menos 5, 4. Novamente, eu percebo que o 2 e o 4 eu posso simplificar. Eu posso fazer 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. O resultado será 3 mais raiz de 5 dividido por 2. Terminamos o segundo exemplo do terceiro caso. Faltando só 2 para a gente finalizar essa aula. Lembrando que essa aula é uma matéria de 9º ano, mas que costuma cair muito em concurso que vocês farão no final do ano. Então é preciso rever esses conceitos, fazer exercício, buscar na internet, lista de exercícios, pegar os livros didáticos de vocês e qualquer dúvida, mande para a gente pelo nosso canal Tamo Junto. Ok? Então vamos lá. Se eu tenho uma soma no denominador, eu vou multiplicar por uma diferença. Então, se era raiz de 13 mais raiz de 7, vai ficar raiz de 13 menos raiz de 7. Faço isso tanto embaixo quanto em cima. Então, na hora de multiplicar, vai ficar 8 vezes raiz de 13 menos raiz de 7. Na parte de baixo, aplicando a propriedade de produtos notáveis, vai ficar raiz de 13 ao quadrado menos raiz de 7 ao quadrado. Correto? Eliminando aqui as raízes, que as duas raízes quadradas estão ao quadrado, vai ficar 8 vezes raiz de 13 menos raiz de 7, dividido a raiz de 13 ao quadrado eu cortei e ficou 13, e a raiz de 7 ao quadrado eu cortei e ficou 7. Então, vai ficar 8 vezes raiz de 13 menos raiz de 7,
dividido 13 menos 7, 6. Dá para simplificar 8 e 6? Qual é o número que divide 8 e 6 ao mesmo tempo? É o número 2. Então eu divido aqui por 2 e eu divido aqui por 2. 8 dividido por 2 dá 4, raiz de 13 menos raiz de 7 dividido por 3. Esse é o resultado da minha penúltima. Faltando apenas uma questão para a gente terminar nossa aula de hoje. Ok? Então vamos lá. Vai ficar 4 menos raiz de 5 no denominador. Eu vou multiplicar por 4 mais raiz de 5. Tanto embaixo quanto em cima. Multiplicando, deixa eu trocar de caneta para não confundir com a de cima, vai ficar 11 vezes 4 mais raiz de 5. Dividido, aqui eu aplico produtos notáveis, vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como é que ficaria? Vou fazer uma linhazinha aqui dividindo. 11 vezes 4 mais raiz de 5. 4 ao quadrado dá 16, menos raiz de 5 ao quadrado, corta, fica 5. Então, finalizando, 11, 4 mais raiz de 5, dividido por 16 menos 5 dá 11. Simplificando 11 com 11, o resultado vai ser 4 mais raiz de 5. Esse é o meu último resultado. Essas aulas que eu preparei para vocês sobre racionalização de denominadores, eu estou mostrando bem básico para aquele aluno que tem bastante dificuldade, para aquele aluno que de repente não assistiu essa aula do professor, ou faltou no dia, ou parou há muito tempo, não lembra, mas que é importante procurar conteúdos no livro didático, na internet, mais aprofundado. E que se tiver alguma dúvida, manda pra gente no nosso canal. Tamo junto, ok? Não esquece de dar um joinha no nosso vídeo, assinar o nosso canal e divulgar o nosso canal para os seus amigos. Tá bom? Tamo junto sempre. Até a próxima.